Eu queria convidar você a ficar em pé, em reverência à palavra de Deus, e abrir a sua Bíblia no livro de Números, capítulo 13. Números, capítulo 13. Nós vamos ler do 25 ao 33, depois nós vamos no capítulo 14, está lendo até o versículo 9. Então me acompanha aí na leitura. Diz o seguinte: ao cabo de 40 dias, voltaram de espiar a terra, caminharam e vieram a Moisés e a Arão, e a toda a congregação dos filhos de Israel, no deserto de Parã, a Cádiz. Deram-lhe conta a eles e a toda a congregação, e mostraram-lhe o fruto da terra. Relataram a Moisés e disseram: fomos à terra a que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel, este é o fruto dela. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do Neguebe. Os heteus, os jebuseus e os amorreus habitam na montanha. Os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Então Calebe fez calar o povo perante Moisés e disse: eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém, os homens que com ele tinham subido disseram: não podemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel, infamaram a terra que haviam espiado, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar, é terra que devora os seus moradores. E todo o povo que vimos nelas são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes. Os filhos de Anak são descendentes de gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos. Levantou-se, pois, toda a congregação e gritou em voz alta, e o povo chorou aquela noite. Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação lhes disse: tomara tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo nesse deserto. E por que nos traz o Senhor a essa terra? Para cairmos à espada, e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam presas? Não nos seria melhor voltarmos para o Egito? E diziam uns aos outros: levantemos um capitão e voltemos para o Egito. Então Moisés e Arão caíram sobre o seu rosto perante a congregação dos filhos de Israel. E Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, dentre os que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes. E falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra e nula dará, terra que mana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo dessa terra, porque como pão os podemos devorar. Retirou-se deles o seu amparo, o Senhor é conosco, não os temais. Feche os olhos e vamos orar. Pai, nós louvamos e exaltamos o Teu nome, nós pedimos que o Senhor venha falar ao nosso coração, nós pedimos, ó Pai, que o Senhor esteja cercando esse ambiente com os Teus anjos, e cada lar que está nos ouvindo, Senhor, que cada mente esteja, Senhor, agora cativa à mente de Cristo, que o Senhor esteja falando, Senhor, ao nosso coração. Me dá, Senhor, a graça, me dá a unção, ó Deus, que eu necessito para eu transmitir a Tua palavra. Me dá as palavras certas, ó Deus. Tenha misericórdia da minha vida e tenha misericórdia daqueles que estarão me ouvindo, Pai. Ó Deus, eu não quero falar palavras que sejam palavras meramente humanas, mas eu quero trazer o Teu recado para o Teu povo, ó Pai. Ó Deus, coloca na minha boca, Senhor, somente palavras que o Senhor quer falar ao Teu povo. Ó Deus, tenha misericórdia e fala ao nosso coração, pois eu te peço isso em nome de Jesus Cristo, amém. Amém, você pode se sentar.
Os dois textos aqui do capítulo 13 e capítulo 14, eles fazem parte de um momento em que o povo de Deus está muito próximo a entrar na terra prometida. E Moisés, ele escolhe 12 espias, 12 príncipes, um de cada tribo de Israel, para entrar até a terra prometida e avaliar a terra. Avaliar a terra. E como nós lemos aqui, 10 dos espias, eles vieram com notícias boas, que a terra realmente era boa. Eles trouxeram do fruto da terra, mas também eles vieram com notícias muito ruins, notícias que deixou o povo muito para baixo, o povo com muito medo, o povo murmurando acerca da vida de Moisés e acerca do plano que Deus tinha para aquela nação, e eles ficaram desanimados, totalmente desanimados, e começaram a pensar em voltar para trás para o Egito, em retroceder na sua vida, na sua história. Tamanho o desânimo que se abateu, o temor, quando aqueles 10 espias chegaram e pintaram um quadro terrível, E eu acho interessante esse texto, porque nós estamos passando por um momento também de crise, onde muitas pessoas estão desanimadas, temerosas, com medo do futuro, do que vai acontecer. Muitas pessoas até retrocederam na sua fé, como aquele povo estava retrocedendo, querendo voltar para o Egito. Muitas pessoas desanimaram, muitas pessoas, muitos estão tendo experiências com Deus, estão tendo a oportunidade de estar mais próximo a Deus, de orar, de ler a palavra, mas muitas pessoas estão apavoradas, murmurando, pessoas que dizendo, não estou falando das pessoas do mundo não, estou falando aqui do povo de Deus, como aqui era o povo de Deus, o povo que saiu lá do Egito de forma miraculosa, que viu Deus fazer coisas contra o Egito, como as 10 pragas, transformar o Nilo, o rio, grande rio Nilo, totalmente em sangue, as trevas, praga de rãs, de piolhos, úlceras nas pessoas, dos animais, a morte dos primogênitos, e ainda mais espetacular, eles saíram pelos desertos de uma forma muito especial, a abertura do Mar Vermelho. Eram pessoas que tinham tido experiências com Deus, onde a nuvem estava sobre eles durante o dia, para protegê-los do sol, e a coluna de fogo estava à noite, para protegê-los do frio, que acontece de forma forte no deserto, durante a noite. Além disso, eles viam o pão cair do céu, o maná cair do céu, todos os dias. Eu acredito, que muitos de nós também, da mesma forma que tivemos experiências maravilhosas com Deus, e muitos às vezes murmuram contra Deus, ficam desanimados, quando vem um problema qualquer, e agora pegou para valer, pegou os ímpios, aqueles que não conhecem a Deus, pegou os cristãos, e nós não estamos observando o que Deus está querendo trabalhar na nossa vida. Deus está nos dando a oportunidade de nos prepararmos para a volta de Jesus, claro que sim. Jesus está nos dando a oportunidade de a gente repensar a nossa vida como cristão, está nos dando a oportunidade de moldar o nosso caráter, está nos dando a oportunidade. E coisa boa é ter um Deus tão misericordioso, que no meio das crises que Ele prometeu que viriam nos últimos dias, antes da volta de Jesus, nós temos esse privilégio, essa oportunidade. E eu acho muito interessante aqui, que Moisés, e você vê isso no capítulo 13, no versículo 18 a 20, antes de mandar os espias, ele deu algumas instruções para eles, e eu queria ler essas instruções. Ele chega e diz o seguinte:
vede a terra que tal é, e o povo que nela habita, se é forte ou fraco, se poucos ou muitos, e qual é a terra em que habita, se é boa ou má, e que tais são as cidades em que habita, se em arraiais, se em fortalezas. Também qual é a terra, se fértil ou estéril, se nela há matas ou não. Tende ânimo e trazei do fruto da terra. Eram aqueles dias os dias das primícias das uvas. Então Moisés, ele, na sua sensatez, ele começa a dar instruções. Vocês vão para aquela terra, vocês vão ver, a terra é boa, se ela é fértil, como é que são as cidades, como é que o povo mora, se tem cidades fortificadas ou não, se o povo, como é que é o povo, né? Vocês vão observar tudo, porque eles iam entrar na terra prometida para conquistar. E tem muitas pessoas hoje dizendo que nós estamos deixando de fazer os cultos, que nós estamos sem fé, nós não temos fé. Então Moisés aqui também não tinha fé. Não, ele estava tendo bom senso, ele estava sendo precavido, porque ele ia entrar numa terra e ele queria conhecer o que era aquela terra. Nós estamos diante de uma pandemia desconhecida pelos médicos, desconhecida pelo mundo. Ninguém sabe ainda quais são os medicamentos que são eficazes, não tem vacina ainda. Então nós estamos não com falta de fé, mas nós estamos analisando o inimigo. Como Moisés está aqui, o que é essa doença? Moisés, antes de conquistar a terra prometida, antes de obedecer ali e entrar naquela terra, ele analisou, teve bom senso, e é isso que nós estamos fazendo. Quando você se cuida, lavando as suas mãos, usando o álcool gel, seguindo as orientações sanitárias, ao chegar na sua casa, tirar a sua roupa, lavar, né, deixar o sapato na porta, tudo isso é o bom senso, é a gente estudar antes de enfrentar o inimigo, e nós temos que ter sabedoria para isso. Então não é falta de fé, porque algumas pessoas às vezes falam, não está tendo fé de abrir as igrejas, povo de Deus, era o povo de Deus aqui, Moisés era um homem de Deus. No versículo 13, quando você começa a ler aqui, e nos capítulos anteriores, você vê que Moisés falava com Deus face a face, ele é chamado amigo de Deus, ele viu milagres, e Deus o usou de uma forma poderosa, mas aqui ele estava dando instrução, antes de entrar na terra prometida. Mas, aí, depois de fazer isso, os homens vieram e deram as notícias, as cidades são assim, né? E Israel não é uma terra tão grande, né? E eles visitaram toda a terra e viram que a terra era boa. Realmente o que Deus falou é verdade, a terra mana leite e mel, é uma terra boa, tudo que Deus falou é verdade. Mas os 10 espias colocaram o povo todo para baixo, só 2, Josué e Calebe, não, eles se levantaram e tiveram um olhar diferente. Nós estamos nessa pandemia, temos que ter bom senso? Sim, como Moisés teve bom senso aqui para entrar na terra. Agora, nós temos que ter o olhar dos 10 espias ou o olhar de Josué e Calebe? E a pergunta é, qual o seu olhar? O seu olhar é como os 10 espias, ou o seu olhar no meio dessa pandemia, no meio da situação difícil, porque era uma situação difícil, eles reconheceram, as cidades são fortificadas, eles não falaram nada diferente dos outros 10 espias, são cidades fortificadas, e lá tem gigante realmente, os homens lá são grandes, e tem cidades fortificadas, não era diferente, só que o olhar é que era diferente. E eu queria falar dessa noite sobre isso, sobre o olhar de Josué e Calebe, que tem que ser o nosso olhar. Nós temos que ter bom senso, sim, mas nós temos que estar no meio dessa
no meio dessa pandemia, apavorados, temerosos, murmurando, nos queixando: por que Deus está fazendo isso comigo? Por que estou nessa situação? Por que esse gigante se levantou contra a minha empresa, contra a minha vida, contra a minha família, contra o meu negócio? Ou nós vamos ter o olhar de Josué e Caleb, que foi totalmente diferente. Eu queria destacar aqui 3 pontos, apenas 3, poderia falar muitos outros, mas 3 pontos importantíssimos no olhar de Josué e Caleb. E o primeiro deles, eles creram na palavra de Deus, eles creram na promessa de Deus. Somos cristãos, nós falamos que somos crentes. Crente é aquele que crê na palavra de Deus, nas promessas de Deus. Então no Números 13, 27, eu queria ler novamente. Eles dizem o seguinte: contaram-lhe e disseram: fomos à terra que nos enviaste, e verdadeiramente ela mana leite e mel, e este é o fruto. Olha bem, eles chegaram, os 12, e falaram: olha, realmente a terra mana leite e mel, e este é o fruto. Eles comprovaram que o que Deus tinha prometido era verdade. E tudo que Deus promete na sua palavra para nós é verdade, é a pura verdade. A extensão da terra de Israel são 240 quilômetros por 96, 240 por 96, não é uma terra muito grande, mas eles puderam observar nas colinas figueiras, tamareiras, amendoeiras, tamareiras. Eles observaram que realmente tudo que Deus tinha, e trouxeram do fruto da terra, e falaram: olha, Deus falou que a terra era boa, manava leite e mel, e é verdade. Só que o olhar dos outros 10 espias era: tudo isso é verdade, mas é impossível da gente entrar, é impossível da gente vencer essa batalha. E o que eu vejo que muitas pessoas estão como os 10 espias, são cristãos, mas estão olhando e falam: olha, as promessas de Deus parece que não vão se cumprir sobre a minha vida, o gigante é grande demais, essa pandemia é maior do que os governos, é maior do que os médicos, do que os hospitais podem suportar, mas ela não é maior do que o nosso Deus, que é a palavra do nosso Deus. Essa é a diferença daquele que crê e daquele que não crê. Pode afetar o mundo, mas eu vou entrar na terra prometida e vou comer daquela terra que mana leite e mel, e vou comer do seu fruto, porque é a promessa de Deus para a minha vida e para a sua vida. Ou a gente crê, ou então nós vamos ficar igual os outros 10 espias, murmurando, reclamando da vida, sendo que Josué e Caleb têm um olhar diferente. Eles confiaram inteiramente em Deus, eles acreditaram na palavra de Deus, e falou: gente, Caleb, no versículo 30, ele diz assim: Caleb fez calar o povo perante Moisés e diz: eia, subamos e possuímos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Olha a diferença. Ele falou: eu não quero saber de nada, se tem gigante, se tem cidade fortificada. Deus falou, eu fui lá, vi que é verdade aquilo que Deus falou, é a terra mana leite e mel, e eu quero saber de uma coisa: vamos subir. Eu passei 40 dias lá, eles passaram 40 dias analisando a terra. Olha, e Deus do nosso lado, nós vamos vencer. Ele sabia disso. Deus do meu lado, eu vou vencer. E aí cabe a nós, como cristãos, nos apossar da palavra de Deus, das promessas de Deus. A pandemia está aí? Está. Eles não negaram isso. Tinha gigante,
tinha cidade fortificada, a pandemia está aí, mas uma coisa é certa: essa é a terra que Deus nos deu, e Deus vai fazer com que a gente conquiste ela, que a gente saia vitorioso no final. Eles confiaram totalmente em Deus. E nós confiamos ou não confiamos em Deus? Lá em João 10, versículo 10, diz o seguinte: o diabo veio para roubar, matar e destruir, e ele está fazendo isso, matando, roubando e destruindo. Só que Jesus completa: mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Ou nós acreditamos que Jesus veio para nos dar vida em abundância, não importa que tenha pandemia, não importa que a situação está ficando difícil no país ou no mundo, eu sei que Jesus Cristo vai me sustentar todos os dias da minha vida. Eu sei que de uma forma ou de outra as portas serão abertas. Eu não vou ficar murmurando, porque eu confio no meu Deus. Eu acho interessante lá em Romanos 8, 26, diz o seguinte: da mesma maneira também o Espírito ajuda nas nossas fraquezas, porque não sabemos pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Você pode, no meio dessa situação, não estar sabendo nem o que pedir, nem por onde começar, mas o Espírito Santo sabe, e Ele vai gemer por você com gemidos inexprimíveis diante de Deus. Ele sabe das nossas fraquezas. A única coisa que nós temos que fazer é dobrar os nossos joelhos e falar: Senhor, eu não sei como é que eu vou conquistar. Certamente Josué e Caleb também não sabiam ainda. Eles sabiam que a promessa de Deus é que eles conquistariam, eles entrariam, e ponto final. Eu não sei o que Deus vai fazer na sua vida financeira, na sua saúde, na sua família. Eu sei que Ele vai fazer, se você crer. Se você tiver com o olhar de Josué e Caleb e não o olhar dos outros 10 espias, Ele vai fazer. Porque quem fica com o olhar dos 10 espias não entra na terra prometida, não obtém a vitória. Porque Deus abençoa aqueles que têm fé. Deus é galardoador daqueles que têm fé. É a promessa de Deus para as nossas vidas. Ainda Romanos 8, 28 diz o seguinte: sabemos que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Eu acredito que tudo que está acontecendo é para o nosso bem, é para o nosso bem. Eu não sei o que vai acontecer lá na frente, mas eu tenho certeza que Deus não é um Deus mau, que queira o nosso mal, de forma nenhuma. Todas as promessas de Deus, quando a gente olha, é só Deus querendo o bem do seu povo, é Deus querendo prosperar o seu povo, é Deus querendo abrir portas para o seu povo, é Deus interferindo na história por causa do seu povo. Então todas as coisas contribuem, é promessa de Deus para as nossas vidas. Não sei o que vai dar o final dessa história, mas eu sei que é para o nosso bem, não é só para o meu não, meu irmão, porque eu estou com o olhar de Josué e Caleb, eu estou olhando lá na frente, a terra prometida, conquistada, não sei que hora, não sei que dia, mas eu sei que lá na frente a vitória virá no nome de Jesus. É isso que eu confio. Versículo 31 de Romanos 8, diz o seguinte: que diremos, pois, a essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? 32, aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Se Deus não poupou o seu filho, por amor a nós, aqui é a palavra de Deus está dizendo, como Ele não nos dará todas as coisas, como Ele não vai nos suprir as nossas necessidades, como Ele não vai estar à nossa frente. Vamos acreditar, vamos ter fé, crer nas promessas de Deus, crer que Ele vai agir. E o versículo 37 eu gosto muito, porque vai citando uma série de coisas, né, que podem nos separar de Deus, os problemas, as dificuldades e tudo. Aí diz o seguinte: mas em todas essas coisas somos mais que vencedores
por aquele que nos amou. Nós vamos sair vencedores dessa situação. Vai ser melhor. Nossa vida vai ser melhor. Eu acredito nisso, porque não tem coisa mais especial do que nós sairmos depois de uma batalha vitoriosos e percebermos claramente o agir de Deus na nossa vida. Nós temos experiências com Deus e chegar lá na frente e falar: foi Deus que fez isso, foi Deus. Deus vai salvar muitas pessoas que nós amamos no meio dessa situação, porque Deus está nos dando a oportunidade de poder falar com elas: olha, há esperança só em Jesus. É a hora de nós termos oportunidade, não ficarmos apavorados como todo o povo ali, como aqueles 10 espias. Tem gente que está apavorado, murmurando: o que vai ser do meu futuro? Seu futuro está nas mãos de Deus. Todas as coisas contribuem para o seu bem. E às vezes a gente fica tão apegado às coisas materiais, que nós esquecemos de tantas coisas que são tão preciosas e que nós aprendemos nesses últimos tempos a valorizar. Coisas tão especiais. Então, em nome de Jesus, creia nas promessas de Deus. Segundo ponto aqui que nós vemos no olhar diferente de Josué e Caleb, é que eles nunca desanimaram. E eu já li esse versículo, mas eu queria ler de novo o versículo 30. Diz o seguinte: então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Tem uma versão que diz: subamos animosamente. Eu gosto mais dessa versão. Subamos animosamente, cheio de ânimo, cheio de energia. É assim que tem que ser a vida do cristão. Não podemos desanimar. Durante essa situação que eles viveram aqui, jamais nós vemos Josué e Caleb desanimados. A única vez que nós vemos Josué um pouco desanimado, Deus chama a atenção dele, foi quando Moisés morreu. Quando Moisés morreu e a liderança passou para a mão dele, ele ficou muito triste, porque Moisés era um exemplo para ele, era o líder dele, e ele deu uma baqueada. Como é que eu vou entrar agora para essa terra? O que eu vou fazer? Como eu vou liderar esse povo? E Deus chama ele, fala assim, para que ele ficasse animado novamente. Foi a única vez, mas foi momentâneo. Naquele momento de tristeza, talvez de depressão, ele ficou um pouco desanimado. Mas nós não vemos em Josué e Caleb nenhum desânimo. Nós vemos Caleb com 80 e tantos anos, 85 anos, dizendo que ele queria conquistar os montes de Hebrom. Ele falou: olha, você lembra que Moisés prometeu para a gente, Josué, que quando a gente entrasse aqui na terra prometida e conquistasse a terra, esse monte seria meu? E ele falou: olha, a minha força é a mesma, eu quero conquistar esse monte. Você vê uma pessoa que o olhar dela é um olhar de ânimo, ele não se abate com os problemas que vêm na vida. E Jesus Cristo, ele é muito claro, ele fala: no mundo tereis aflições. Nós passamos por aflições, assim como ele passou, como eles passaram, mas nós não vemos de forma nenhuma eles se entregando, achando que tudo estava perdido, porque tem gente que está assim, se entregando e achando que está tudo perdido, parecendo que acabou o Brasil, acabou a vida, acabou o meu negócio. Anime-se no Senhor. Você não pode ficar com o olhar dos 10 espias, de forma nenhuma. No versículo 33, eu acho interessante que eles dizem o seguinte:
Também ali vimos gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Esse era o olhar dos 10 espias. Eles se achavam gafanhotos diante dos gigantes daquela terra, desanimados, sem fé para prosseguir, reclamando da vida. Qual é o nosso olhar? O nosso olhar deve ser como o olhar de Josué e Calebe. Lá no Números 14, versículo 9, diz o seguinte: tão somente não sejais rebeldes. Se você não é rebelde contra o Senhor, e não temais o povo dessa terra, porque são eles o nosso pão. Olha a diferença. Os 10 espias, o olhar deles era que eles eram como gafanhotos. Nós somos pequenininhos, nós somos imprestáveis, nós não servimos para nada, nós não vamos enfrentar, nós vamos morrer, nós estamos perdidos. O olhar de Josué e Calebe, não, nós vamos comer eles como pão, nós vamos entrar e vamos derrotá-los. E eles ainda continuam o seguinte: retirou-se deles o amparo, e o Senhor é conosco, não os temais. É muito lindo ver homens que têm a firmeza, homens e mulheres, né, que a gente vê na Bíblia também, mulheres que têm a firmeza, a confiança, a fé, que não se desanimam diante dos problemas, mas eles prosseguem para o alvo, olhando sempre para frente, olhando pela fé que a vitória virá, porque eles confiam apenas em Deus, que é o nosso amparo, o Deus que toma as nossas causas, o Deus que nos dá coragem, o Deus que nos ergue novamente, o Deus que levanta a nossa moral. E nós temos a convicção, assim como Josué e Calebe, que o nosso olhar tem que ser: olha, não sei o tamanho dessa pandemia, mas eu sei de uma coisa: Deus não vai me deixar desamparado, não preciso temer, eu vou fazer o que eu tenho que fazer. Claro, eles fizeram o que tinham que fazer, mas não temeram. Assim como uns estavam com síndrome de gafanhoto, achando que era pequenininho, eles estavam com síndrome de servos do Deus Altíssimo, como Davi falou quando foi enfrentar o gigante: quem é esse incircunciso? Quem é essa pandemia? Maior é o nosso Deus do que essa pandemia, maior é o nosso Deus do que a economia, maior é o nosso Deus do que qualquer situação adversa, porque o nosso Deus é o Senhor do universo. Agindo Deus, quem impedirá? Deus pode dar uma palavra de ordem, essa pandemia parar. Nós temos é que deixar de ser rebeldes e dobrarmos nosso joelho, botar nossa boca no pó e continuarmos orando e clamando: Senhor, tenha misericórdia. Começa na nossa casa, começa na nossa cidade, transforma a nossa nação. Senhor, usa isso para mostrar o teu poder. Salva pessoas nesse momento. Nós não sabemos o que Deus quer fazer, mas nós sabemos uma coisa nós temos certeza: Deus não quer um bando de cristão desanimado, que fica murmurando, reclamando, pensando o que vai ser do futuro, porque o nosso futuro já está nas mãos de Deus. Deus já toma as nossas causas nas suas mãos, então não precisamos temer. Qual o olhar? Qual o nosso olhar? Nós vamos ficar igual os 10 espias? Não, o tamanho dessa pandemia. Tem gente que começa a assistir televisão, especialmente a Rede Globo, que fala o dia inteiro de pandemia. É o prazer deles falar e destruir a moral do povo, destruir a coisa, que tem gente que está até desanimado de orar. Não, nós estamos perdidos, acabou o Brasil. Em nome de Jesus, nós repreendemos toda a obra do mal, todo o poder das trevas, todo o inferno que se levanta contra o povo de Deus, que oprime o povo de Deus, que quer colocar a gente para baixo. Nós somos servos do Deus Altíssimo, nós sabemos a quem servimos, nós temos um Deus
Claro que nós passamos por situações, nós não estamos negando que existe uma pandemia, tanto é que estamos nos cuidando, mas nós não vamos nos desanimar diante do gigante, porque ele será o nosso pão em nome de Jesus. É isso que nós cremos. E o terceiro ponto, que eu quero falar do olhar de Josué e Caleb, é uma coisa linda que eles falam. Eles falam assim: gente, basta o Senhor se agradar da gente, basta o Senhor se agradar de nós. E eles falam isso no Números 14, versículo 8, diz: se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nessa terra e nos dará a terra que mana leite e mel. Se o Senhor agradar da gente, o Salmo 37, versículo 4 fala assim: agrada-te do Senhor, e tem uma versão que eu amo, que é assim: deleita-te no Senhor, também no Senhor, e Ele concederá os desejos do teu coração. Deleita-te no Senhor, agrada-te do Senhor, e Ele concederá os desejos do teu coração. O que é deleitar? Significa experimentar grande prazer em alegria, e alegria na presença de Deus. Grande prazer e alegria, isso é agradar ao Senhor. Quando nós não somos rebeldes, e eu acredito que essa era a concepção de Josué e Caleb, também de Moisés, né? Eles tinham um grande prazer na presença de Deus, eles se deleitavam na presença de Deus, eles gostavam de agradar a Deus, e eles confiaram totalmente, quando ele diz aqui: então nos porá nessa terra e nos dará. Eles acreditavam que Deus é que ia colocá-los naquela terra e os daria a terra, não era pela força deles, porque eles eram um povo que não era um povo guerreiro, e não tinham cidades fortificadas para se defender. Eles acreditavam que Deus é que ia agir por eles, e a única coisa que eles tinham que fazer é agradar a Deus. E é assim que tem que ser o nosso olhar, não é ficar preocupado com o futuro, preocupado com o que vai acontecer, preocupado com o dinheiro, preocupado com isso. Faça tudo que você puder fazer, tudo que você puder fazer. Eles tinham que andar, caminhar, entrar na terra, conquistar as cidades, só que o seguinte: eles confiavam que se eles agradassem a Deus, as tarefas seriam fáceis, que Deus faria com que tudo ia ocorrer da melhor maneira possível. Eles acreditavam nisso. Não, aqui, espera aí, vamos agradar a Deus, gente, vamos agradar a Deus, vamos fazer a sua vontade, vamos nos deleitar na presença de Deus, e o resto deixa com Deus. Interessante que o Salmo 37, versículo 5, logo depois desse: agrada do Senhor, deleita no Senhor, e Ele concederá os desejos do teu coração, ele diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. O problema é que nós achamos que nós conquistamos é porque nós somos fortes, inteligentes, sábios, experientes. Tudo isso conta nas nossas conquistas, mas quem dá a vitória, a palavra final, é o Senhor nosso Deus. Entrega o caminho ao Senhor, confia nele, e o resto deixa que Ele vai fazer. Ele vai fazer no tempo certo, parar a pandemia. Ele vai fazer no tempo certo, fazer com que o seu sustento não falte de forma nenhuma. Ele vai fazer no tempo certo que aconteça a cura, se alguém de nós adquirir a doença, porque Ele tem o controle de todas as coisas, é Ele que fará. Agrada o Senhor. O que eles queriam que o povo entendesse naquele momento: as promessas de Deus são verdadeiras. Nós fomos lá, é prova aqui, ó. Trouxemos a prova.
Os 10 espias também são prova. São prova. Só que eles estão com medo. Eles estão com medo. Eles não desanimaram. Não desanimaram jamais. O desanimado, ele para sempre no meio do caminho. Nós podemos passar pelas dificuldades, os gigantes, as cidades fortificadas, e nós estamos passando por essa pandemia, mas nós estamos cheios de ânimo, que a vitória será muito maior que nós imaginamos. E com certeza, basta uma coisa: agrada o Senhor, deleita nele, tenha prazer na sua presença, estar na presença dele e falar: Senhor, estou confiado apenas no Senhor. Se eu olhar minhas forças, estou perdido. Se eu olhar minhas posses, estou perdido. Se eu olhar minha inteligência, estou perdido. Mas se eu olho para o meu Deus, eu já tenho a vitória no nome de Jesus. Qual o seu olhar? Eu queria que você fechasse os olhos nesse momento, você que está aqui, você que está em casa, e nós vamos neste momento orar, porque talvez você nesses últimos dias tenha murmurado, reclamado de estar no isolamento, ou de estar numa situação difícil financeiramente, está com medo do futuro, medo do gigante, medo da pandemia, medo da morte, medo da doença. Mas esse não é o olhar que Deus quer que tenhamos. Por isso eu quero orar com você. Talvez você está com o olhar dos espias, dos 10 espias, mas é hora de mudar o olhar. Vamos, possuamos a terra animosamente, no meio da situação difícil, Deus vai transformar. Nós estamos acreditando nos milagres, nas experiências que vamos ter com Deus nesses tempos. As vitórias virão em nome de Jesus. Nosso lugar não é o deserto o tempo todo. Nosso lugar é a terra prometida. Tem problemas? Tem. Tem gigantes? Tem. Tem cidades fortificadas? Tem. E nós estamos olhando para ela e vamos cuidar da nossa vida. Mas em nome de Jesus, nós vamos vencer. E do outro lado, o canto da vitória será melhor ainda. Eu fico pensando, hoje você veio à igreja, você que está aqui, coisa boa, não é? Parece que quando a gente chega aqui, eu estou vendo na carinha dos irmãos, cada um que a gente cumprimenta, a alegria de estar na igreja é uma vitória. Nós estamos possuindo, nós estamos caminhando, mas a vitória ainda não está completa, porque nós queremos ver todos os nossos irmãos aqui, todos saudáveis, todos vitoriosos, todos com experiência para contar, todos com vitórias e testemunhos para dar, porque é isso que Deus vai fazer na nossa vida em nome de Jesus. Pai querido, eu quero colocar, Senhor, a vida de cada irmão que está aqui agora nessa noite, e os irmãos que estão nos ouvindo neste momento, Senhor, online. Ó Deus, eu sei que o Senhor é o Deus de perto que está aqui e o Deus de longe, que a Tua palavra, Senhor,
que me encheu de ânimo. Ó Deus, que a tua palavra, Senhor, que falou tanto ao meu coração, possa agradar ao Senhor, deleitar na tua presença, ter alegria na tua presença, prazer na tua presença. E nós vamos comer o inimigo como pão. Nós não somos de forma nenhuma, Senhor, gafanhotos diante do inimigo, porque nós temos o Senhor, nosso Deus, ao nosso lado. Só por isso, Senhor. Se aquele povo fosse entrar sem o Senhor na terra prometida, certamente, sem exército, sem homens treinados, sem um grupo grande de combatentes, eles seriam derrotados. Mas com o Senhor ao lado deles, eles venceram. E é só isso que nós precisamos, do Senhor ao nosso lado. E nós vamos entrar, nós não vamos temer, nós vamos ter a vitória, nós vamos ser abençoados, nós vamos ter experiência. Os milagres, Senhor, virão. O Senhor vai derramar, Senhor, do alto dos céus, vai presentear o teu povo. O Senhor vai mandar chuva de bênção sobre a vida do teu povo. Ó Deus, certamente o Senhor está multiplicando pães e peixes. O Senhor está fazendo com que a gente pense em novas estratégias. O Senhor está dando nova criatividade ao teu povo. O Senhor está transformando as situações. E eu sei, ó Deus, eu sei que o Senhor vai fazer com que o teu povo seja um povo ainda mais aguerrido, um povo mais forte, um povo mais animado, um povo que te ama mais, um povo que te louva de uma forma diferente. Ó Deus, em nome de Jesus, nós vamos conquistar a terra prometida, nós vamos invadir esse Valadares, ó Deus, para conquistar almas para o Senhor Jesus. Ó Deus, porque nós vemos que, Senhor, essa terra, Senhor, não tem nenhum sentido. Basta um vírus, bota um mundo de pernas para o ar, ó Pai. Basta um pequeno vírus, ó Pai. Mas o Senhor é maior do que qualquer vírus. O Senhor criou todas as coisas. O Senhor é Senhor de todas as coisas. Por isso eu lhe peço, ó Pai, abençoa, Senhor, dá ânimo, prospera o teu povo em nome de Jesus. Ó Deus, e nós pedimos por essa cidade, que o Senhor dê inteligência, Senhor, às autoridades, Senhor, para que tome as decisões corretas, não decisões, Senhor, que sejam políticas, ou que venham, Senhor, trazer insegurança para o teu povo, ó Deus, mas decisões, Senhor, conforme a tua cabeça, ó Deus, orienta, Senhor, para que tudo possa dar certo, ó Deus, abre as portas, ó Deus, cerca essa cidade, ó Deus, nós repreendemos todos os vírus em nome de Jesus, todas as enfermidades, sara a nossa terra por misericórdia. Lhe peço pela nossa nação, ó Deus, neste momento, tem misericórdia, Senhor, do presidente da república, dos ministros, ó Pai, daqueles que têm autoridade, Senhor, ó Deus, vá de encontro à Câmara dos Deputados, senadores, ó Deus, do Supremo, Senhor, de todas as autoridades, Senhor, que ninguém haja, Senhor, de acordo com as conveniências, mas pense em tomar decisões, ó Pai, e o Senhor os oriente por misericórdia, Senhor, tenha misericórdia da nossa nação, o Senhor mesmo possa orientá-los, para que tomem decisões que venham beneficiar o povo, Senhor, especialmente o povo de Deus, ó Pai, ó Deus, em nome de Jesus, Senhor, que a tua bênção seja derramada sobre a vida do teu povo, vá de encontro a cada lar, vá curando as enfermidades, vá, Senhor, resolvendo o problema financeiro, ó Deus, vá resolvendo problemas familiares, ó Deus, vá, Senhor, fazendo com que cada casa nossa, Senhor, seja um lugar de oração, um templo ao Deus Altíssimo, ó Pai, ó Deus, abençoa aqueles que estão sedentos de vir à tua casa, Senhor, e não podem por algum motivo, ó Pai, ó Deus, que o Senhor possa abençoá-los agora, que o teu Espírito Santo possa visitá-los, que o Senhor possa transformá-los, ó Pai, dando paciência, ó Deus, dando experiências com o Senhor, ó Deus, nós te agradecemos, ó Deus, porque nós temos o Senhor na nossa vida, ó Deus, que o Senhor possa abençoar-nos, ó Deus, muito obrigado, porque nós podemos louvar o teu nome, nós podemos ouvir a tua palavra e sairmos desse lugar, Senhor, repletos da tua graça. Muito obrigado, que o Senhor continue nos abençoando, fazendo coisas grandes, maravilhosas sobre a vida do teu povo, Pai. Ó Deus,
nós dependemos apenas do Senhor e fazemos menção do nome de Jesus. Ó Senhor, que o Senhor vá à frente de cada um, Senhor, que tem os seus negócios, abençoando, Senhor, prosperando, dando inteligência, sabedoria. Ó Deus, que o Senhor possa, Senhor, abençoar, Senhor, todos os que estão nas suas casas, Senhor, dando a paciência que eles necessitam. Eu sei que é difícil, mas que o Senhor possa consolá-los, confortá-los, em nome de Jesus. Pai, muito obrigado pelo privilégio que nós temos de estar aqui nessa noite, cultuando o Teu nome. Um grupo ainda pequeno, Senhor, mas um grupo que está aqui, Senhor, e que pôde, ó Deus, louvar o Teu nome neste lugar. Nós somos gratos, e que o Senhor continue abrindo as portas e nos dando a sabedoria para nós tomarmos todas as decisões corretas e certas em relação a cada atividade nossa. Nós pedimos a Tua bênção em nome de Jesus, amém. Que o amor de Deus, a graça maravilhosa de Jesus e a comunhão do Espírito Santo esteja sobre a vida do Teu povo, hoje e para todos sempre, amém.